perguntaram como o processo de transformar o telhado em um jardim de vegetais. Imediatamente, o velho começou. Responderam que precisavam de mais terra e fertilizante. John Wan, sem pensar duas vezes, disse que poderiam encontrar solo de jardim, já misturado com adubo, porque quando trabalhava em uma loja de departamentos, ele comprou um terreno na vizinhança. Depois de desenhar um mapa na frente dele, o protagonista virou-se para John Wan e perguntou a localização exata a seguir. O cara apontou o dedo para o mapa e disse que este lugar é aqui. Próximo daqui, o protagonista pensou consigo mesmo. E uma ideia surgiu em seus olhos. Ele também pensou que podiam trazer solo ao retornarem da reconstituição. De repente, Park interrompeu os pensamentos do protagonista e disse para trazerem solo e adubo separadamente, adicionando que o percentual deve variar de acordo com a cultura. O protagonista imediatamente disse que, se o velho trouxe os animais sobreviventes aqui, podiam tentar organizar uma fazenda de gado. Ótima ideia, disse Park. Ian, sorrindo amplamente, também sorriu amplamente. E disseram que precisariam retirar todos os carros. De repente, John foi, ouvindo a conversa, perguntou se deveria liberar espaço, usando o empilhador do cais de carregamento. Ao ouvir isso, o protagonista sorriu amplamente e disse que cuidaria disso depois, porque faltavam trabalhadores agora. Depois, pediu a John Gon para ajudar o velho Park. Organize um jardim de vegetais no telhado. João logo assentiu com a cabeça. De repente, o protagonista, retirando 2 walkie-talkies do bolso, mandou John Gon levá-los também, tomando os walkie-talkies nas mãos. O cara ficou perdido. O protagonista, ele também tinha 2 walkie-talkies nas mãos. Ele sorriu e disse que os havia coletado aqui e ali. E finalmente encontrou 4. Ele então explicou que o grupo de busca precisaria avançar em direção ao hospital. Isso seria útil. Adicionando, John depois deve dar a pessoa monitorando a fronteira no estacionamento. E mantenha o outro sempre consigo. Ao ouvir isso, John abaixou a cabeça, desapontado, e perguntou por que Yahan não deixou Sirai. A isso, a protagonista disse que se voluntariou, mas John Gon disse de repente. Sem dar ao companheiro a chance de falar, o protagonista sorriu largamente e disse-lhe para não se preocupar. John Gon não respondeu, mas apenas abaixou a cabeça, desapontado. Havia calor nos olhos de Ian. Eles se aproximaram rapidamente. Ele disse de repente. A mensagem de Swift foi ouvida pelo rádio em sua mão, indagando quanto tempo deveriam esperar pelo líder. O protagonista o virou instantaneamente e disse ao rádio que, se as preparações estivessem concluídas, a equipe deve sair da loja. De lá, John olhou para o líder com ressentimento oculto. Depois de um tempo, o protagonista já se preparava. Ele estava prendendo a proteção nas mãos, ajustando seus cotoveleiras. Ele estava pronto para ir. Este é o começo. Ele disse consigo mesmo, olhando para frente resolutamente. Depois disso, ele saiu à rua onde o sol brilhava. Ian olhou para o time que se aproximava e perguntou se eles haviam se divertido nas compras. Os caras caminharam em direção ao personagem principal em novas roupas. Ian cruzou os braços sobre o peito e falou para Jin. Com um sorriso no rosto, ele parecia legal, indicando seu cabelo. O cara disse que precisava se esforçar. Swift também não ficou de fora e decidiu se exibir na frente do personagem principal. Mas ele rapidamente se afastou do companheiro. Olhando para Siri, Ian perguntou se era realmente do famoso
moda agropecuária, ajustando seus óculos escuros. Siri sorriu e disse que era isso. A coisa mais emocionante em muito tempo. Depois disso, ela perguntou se era bonita. O personagem principal respondeu friamente que levaria a garota consigo. Ela tirou as lentes. Isso irrita muito. Chegaram a um estacionamento silencioso. De pé em 2 caminhões, o personagem principal contou. O time que seu primeiro objetivo era coletar comida, e o segundo objetivo era formar uma aliança. Encontrarem sobreviventes. Mas eles concordariam em unir-se? Swift perguntou de repente, preocupado. Depois disso, ele acrescentou que os sobreviventes não confiavam neles. Sem motivo, o protagonista, ao ouvir a pergunta, respondeu firme, até ganharem a confiança dos sobreviventes. Teriam que fazer sacrifícios. Sacrifícios? Swift perguntou. E surpresa, sim. O protagonista respondeu, acrescentando: eles teriam que dividir a comida com os sobreviventes. De vez em quando, toda a equipe ficou confusa com as palavras. Ian, fechando os olhos e erguendo a cabeça com orgulho, disse que trariam os sobreviventes aqui, prometendo-lhes proteção e abastecimento de alimentos, independente de serem combatentes ou profissionais. Depois disso, ele apontou para o mapa. Eles explicaram que o objetivo era organizar ao menos 10 acampamentos neste território. E o número de pessoas em cada um, no máximo, 20. Depois disso, ele acrescentou que essa loja se tornaria um centro de abastecimento, centro para futuros acampamentos de sobreviventes. Depois disso, ele apresentou os rapazes de uniformes militares e disse que selecionar talentos excepcionais de cada acampamento, aumentando assim o tamanho da equipe de busca. Depois disso, ele acrescentou que tal grupo não viveria em um acampamento específico, porque a tarefa do grupo seria monitorar os acampamentos, procurar ou entregar comida. Ao ouvir isso, Swift disse, com cara descontente, ele achou que era uma posição importante. Depois disso, ele acrescentou que a vida de um cachorro agora parecia melhor. Nesse momento, Hagan, olhando para o líder, disse que isso significava que os membros da busca, a festa era obrigada a fornecer comida ao acampamento, manter segurança e buscar talentos. Ian respondeu que tudo estava correto, adicionando que todos os acampamentos se reuniriam e se transformar em um grande centro. Imagine imediatamente objetou, dizendo que as conexões e tal organização seria fraca. O protagonista em pé acima respondeu que as pessoas frequentemente mudavam de acampamento. Com o tempo, as conexões entre as pessoas se expandiriam. Ao ouvir essa resposta, Hagan colocou a mão no queixo e refletiu. O protagonista imagina uma grande casa. Disse a si mesmo. Ele gostaria de usar seu abrigo como base para o grupo de busca, adicionando que seria a última fortaleza. Então, era cedo demais para revelar o abrigo. O tempo passou, a equipe saiu para uma caminhada pela rua, onde o sol brilhava. Siri, com uma faca na mão, saltava pela estrada. Cantando uma melodia de repente, ela pisou no olho, o esmagando. Com muito medo, a garota gritou alto. Nesse exato segundo, uma ilha de zumbis apareceu à sua frente. Nesse exato segundo, faca voou na cabeça do morto. O zumbi caiu morto no chão. E Siri olhou para a direção de onde veio a faca. Voou. Ela viu que a arma foi atirada pelo protagonista. Ana olhou para a garota com cara de desagrado e disse que, se ela causasse problemas, novamente, ela seria excluída do grupo de busca. E voltaram ao acampamento ao ouvir isso. Uma gota de suor frio apareceu no rosto de Siri, e a garota se preparou imediatamente. Depois de um tempo, o grupo se aproximou de um grande edifício. Havia muitos cadáveres dentro.
O guerreiro protagonista sacudia a espada em várias direções, destruiu um zumbi após o outro. Assim que os pais saíram, todos se reuniram em círculo. E o protagonista disse que bastou verificar apenas a cantina. Na loja de 24 horas depois disso, ele mandou que Swift e Hayden fossem à loja. E ele e Sarah iriam à cantina. Os caras concordaram com seriedade. Depois de um tempo, o protagonista e a Ciri se aproximaram da cantina. Yehan bateu na porta fechada. Sem sair da porta, ele perguntou se havia sobrevivente na porta. Depois disso, ele disse que dividiria a comida e pediu para abrir a porta. Sari olhou para o protagonista e, séria, disse que parecia não ter ninguém aqui. Sem olhar para o camarada, respondeu que havia um sobrevivente dentro. Ao ouvir, Siri ficou surpresa, mas não disse nada. Puxando a maçaneta, o protagonista pediu novamente para abrir a porta rapidamente. Se a porta não abrisse, pensaria que não havia ninguém lá dentro, e ele iria arrombar a porta. Houve silêncio atrás da porta. Ele realmente precisará quebrá-lo? O protagonista perguntou a si mesmo e pegou sua arma. Um segundo depois, ele sacudiu, querendo derrubar a porta. De repente, ouviu-se um barulho. Não precisa voltar. Uma voz foi ouvida atrás da porta. Ian, ao ouvir a voz, sorriu feliz. Ciri ficou chocada ao ver que o líder estava certo. Imediatamente depois disso, Ian colocou a mão na pasta e disse que deixaria comida debaixo da porta. Passou algum tempo e o silêncio tomou conta de tudo. Havia comida ao lado da porta. De repente, ela ouviu a porta abrir. Um olho de mulher observava por uma pequena fresta. Ao olhar ao redor, percebeu que não havia ninguém. Havia comida na frente da porta. Abrindo a porta ainda mais, a garota se arrastou até a comida de joelhos e olhou em volta imediatamente depois. Ela pegou com voracidade um pequeno pacote de sobremesa, mas nesse exato momento, o personagem principal apareceu na frente do rosto da garota. Ao ver, a garota horrorizou-se. Ela pegou o facão imediatamente e apontou para o personagem principal. A garota imediatamente chutou fora o facão da mão do sobrevivente. Com um chute forte, a faca voou longe. O personagem principal, com uma arma nas mãos, olhou para a garota com desprezo nos olhos. O sobrevivente, sentado no chão, tremendo de medo, ela começou a caminhar em sua direção. Olhando ao redor, ele viu muitos suprimentos vazios na escuridão, quarto com cerca de 5 pessoas, e ele disse ali mesmo, sem olhar para a garota, que continuava a recuar. Depois dessas palavras, o personagem principal olhou para a sobrevivente e perguntou se os outros realmente tivessem ido procurar comida. Ao ouvir isso, suor frio apareceu no rosto da garota. Tremendo ainda mais com medo, ela perguntou quem era o personagem principal. E ele respondeu com agudeza, dizendo que não tinha tais intenções. Então, pediu para falar. A garota, sem se levantar do chão, perguntou se ela segurava uma arma nas mãos. De fato, não tinha intenções maliciosas. O protagonista olhou friamente para a garota e respondeu que, se quisesse causar dano, ele teria atirado assim que a vice. O sobrevivente continuou a recuar, dizendo que não havia garantia que Erra não se controlaria e não causaria dano. Que dano? O protagonista perguntou imediatamente. A garota se afastou e respondeu para assustar. Ao ouvir isso, Anne lembrou do que Ciri disse. O grupo de busca parecia um bando de bandidos. Depois disso, o protagonista ficou muito irritado. E, pela sua raiva, mesmo sem garantia, o sobrevivente deve considerá-lo
um alívio, que ele não tinha esses pensamentos. Imediatamente após isso, ele pegou uma cadeira e disse que, por enquanto, aguardariam os aliados da garota. Depois disso, ele puxou uma cadeira e convidou a garota para sentar, adicionando que poderiam conversar. Ao ouvir isso, o sobrevivente perguntou irritado: o que mais eles poderiam falar? O protagonista, colocando as mãos nos quadris, explicou que poderiam conversar sobre como sobreviveram. Quem eram os aliados das meninas Depois e por aí disso, vai. Ele perguntou se havia um médico entre os sobreviventes. A garota não respondeu e lentamente devolveu a arma. O sobrevivente continuou a tremer de medo, mas começou a dizer que havia um médico e uma enfermeira. Ao ouvir isso, o protagonista sorriu satisfeito e feliz. Disse a si mesmo que havia um médico. Imediatamente após isso, ele se tensou novamente e perguntou quanto tempo fazia que o alimento acabara. A garota, sem se levantar do chão, respondeu que cerca de uma semana havia se passado, adicionando que procuraram por aqui e ali, mas sem ouvir a sobrevivente. O protagonista virou-se e disse: todos os sobreviventes estão famintos. Então nos chamou. Ele pediu a ela que trouxesse água e comida. Ok. A garota apareceu ao virar da esquina. Ao vê-la, o sobrevivente ficou chocada. Passou algum tempo, o sol brilhava pelas janelas com cortinas. Havia muitos abertas e vazias. As caixas de provisões estavam na mesa. A sobrevivente comeu toda a comida que viu. Tentando saciar a fome, o protagonista observou o seu ser. Olhei para a sobrevivente com preocupação. E pensou em si mesmo, que, como ele era, elevou seu nível em 1/10. Depois disso, ele perguntou com ar de dúvida se houvesse quem pudesse lutar contra os zumbis. A sobrevivente, com um sorriso sinistro, respondeu: claro, eles já chegaram. Ele disse, quando, de repente, nesse momento, homem surgiu atrás de Rehan, batendo com um taco. Ao ver o homem, o doutor, e gritou alto para o protagonista. Havia um homem atrás dele. Rehan reagiu naquele exato momento e acertou o homem na cara com a arma. Ele caiu imediatamente no chão, perdendo sua arma. O homem caiu aos pés dos outros sobreviventes, aterrorizados. Não havia medo nos olhos de Adam. Ele olhou para o homem de suéter amarelo. Quem segura a protuberância na bochecha do golpe? O protagonista pegou a arma e disse que teve sorte. Se ele tivesse uma faca nas mãos, o homem teria dito adeus à vida instantaneamente. Os outros 4 estavam aterrorizados. Gotas de suor desciam por suas faces. E eles não disseram nada. Quem é você? O homem gritou, deitado no chão, segurando seu rosto machucado. O protagonista abaixando sua arma. Respondeu, apesar de terem começado na ordem errada. Eles precisavam se apresentar. Passou algum tempo e a sala ficou silenciosa. O homem de suéter amarelo se levantou do chão. Ele se apresentou. Seu nome era Gapsu. Depois disso, ele perguntou quantos sobreviventes havia. O protagonista respondeu calmamente que havia muitos. Alguns perguntaram depois se havia mais sobreviventes. Gaps perguntou com cara séria. Como Yahan e sua equipe eram de outro acampamento. Se tivessem ouvido algo sobre o serviço de resgate. O protagonista interrompeu imediatamente o homem e disse que não havia serviço de resgate. Adicionando, deveriam ter percebido isso há 6 meses. A Pes não soube o que responder a isso. Quando ele disse, de repente descontente, que ele não sabia por quê. O grupo de busca do protagonista veio até aqui, mas não havia comida nem nada a ser levado. Depois disso, ele mandou todo mundo voltar, sim, e estendeu a mão para isso. E disse que, sem comida, será difícil para os sobreviventes resistirem.
Isso não é mais seu problema. Gaps berrou em fúria, impedindo o protagonista de terminar. Ian, pensativo, colocou a mão no queixo. E disse, consigo, a hostilidade mesmo. de Gaps não diminuiu. Com você, o protagonista começou a falar baixinho. E lentamente, algo aconteceu. Ele terminou de ajustar o cabelo no rosto. Ele ficou muito chocada com o que viu, assim como os outros. Depois do que viu, ele encolheu os ombros, enrijeceu os dentes e abaixou a cabeça. Não respondendo, diga-me, Padre Unsu. Uma voz veio da multidão. O Dr. Gaps disse, chocadíssimo. Voltando-se para o homem de túnica que surgiu da multidão. O médico disse que os que vieram não pareciam bandidos. Além disso, eles precisavam de ajuda. O protagonista olhou para o homem de túnica e imediatamente percebeu que era um médico. O médico foi até a janela coberta por cortinas e disse que contaria tudo. Depois dessas palavras, ele abriu as cortinas. Havia uma inscrição escrita e sangue na janela. Aconteceu há menos de 3 dias. O médico apontou para a janela. Apenas olhou atentamente para onde o médico apontava. A inscrição cobria toda a janela, com riscos sangrentos. 3 dias antes do encontro com o grupo de busca. O céu azul se estendia sobre o alto prédio branco. Uma lata vazia de alimento caiu no chão. Pessoas sentadas nos cantos da sala escura. Cabeças baixas, tristes, Gaps estendeu os braços para os lados, gritando que precisavam sair e que havia de ser uma unidade militar. Ou um abrigo para os feridos fora. O homem com a jaqueta de base franziu o senho e perguntou como iriam atravessar os zumbis no corredor. Gaps apontou para o lado e disse que podiam sair pela janela. Enquanto ele distraía os zumbis no corredor, mas o interlocutor disse: os monstros entrariam antes que eles saíssem. Ambos se viraram bruscamente, ao ouvirem um grito de socorro. As pessoas correram para a janela. O medo refletia em seus rostos, as sobrancelhas deles estavam erguidas e as bocas abertas. Um jovem de moletom azul e uma garota ao lado dele suava, correndo rapidamente de algo. Um homem com um piercing no rosto sorria. Assustadoramente, uma multidão de motociclistas agarrou os fugitivos. A garota com o rosto coberto de suor viu pessoas à distância pela janela. Eles franziram a testa com ansiedade e gritaram para que eles não corressem. Poeira subiu sob a roda da bicicleta de martelo. O homem sorriu e bateu na cabeça do garoto que corria. Gapsu estava coberto de suor. Ele apertou os dentes e xingou. As pernas do garoto estavam amarradas com uma corda. O homem riu alto enquanto avançava. O corpo do garoto estava preso à sua motocicleta. As pessoas do lado de fora da janela tremeram de medo e abriram a boca. De repente, um zumbi gritou alto. Ele se pressionou contra o vidro. Ele colocou as mãos na janela e todos recuaram imediatamente. Alguém fechou rapidamente as cortinas. Um fino raio de luz aparecia pela fresta. E gritos de zumbis foram ouvidos atrás das cortinas. As pessoas sentaram-se no chão e os espaços vazios. Quem abaixou a cabeça e enrugou o nariz, enquanto alguém gritava por ajuda. Muitas mesas e cadeiras estão em uma sala escura. Os meninos e uma menina ficaram em silêncio no chão. Gaps desviou o olhar com medo. Ele se levantou e se aproximou cautelosamente da janela. O homem puxou levemente as cortinas. Um homem com piercings era visível atrás do vidro. Risando maliciosamente, os buracos tremeram e apertou os lábios. Ele se afastou e o médico informou o protagonista. Essas pessoas tentaram quebrar o vidro.
e entrou, mas saiu quando os zumbis começaram a se reunir. Havia manchas vermelhas no vidro, e o homem acrescentou que isso apareceu depois, e que essas linhas foram escritas com os braços e pernas cortados daquele garoto. João franziu e perguntou por que não haviam fugido logo. O médico respondeu com seriedade. Havia muitos zumbis atrás da porta. E quebrar a janela. Teriam se suicidado. Felizmente, os zumbis haviam partido há alguns dias. Embalagens de comida estavam espalhadas pela sala. E o homem concluiu que por essa razão, eles iriam acabar com o resto e fugir. O protagonista ergueu as sobrancelhas vermelhas e pensou que os monstros se dirigiam à loja de departamentos. Devido à onda de zumbis, Siri estava ao lado de Johan. O protagonista disse que seus homens devem formar uma aliança com o acampamento deles. O protagonista sorriu maliciosamente. Explicou que limpariam o hospital de zumbis e passaria a enviar suprimentos de comida periodicamente. Com o walkie-talkie na mão, Johan adicionou, eles também garantiriam a segurança desses bandidos. Gapseu ergueu as sobrancelhas, surpreso, perguntando o que os protagonistas queriam dos homens. O jovem se aproximou do médico e disse que queria levá-lo, como sinal de formação de uma aliança. Ao que Gaps respondeu que seria difícil sem o médico, e sugeriu que todos fossem. O protagonista franziu o rosto irritado e concluiu que era o Gaps. Ele não sabia da regra da onda de zumbis. Ele então sorriu e disse que o acampamento deles não comportava muitos. Em troca, Yuran prometeu que o médico iria visitá-los imediatamente. Se uma pessoa doente aparecesse aqui, Gapsu se afastou e disse que, mesmo assim, eles não sabiam onde ficava o acampamento do protagonista. Johan olhou para o homem com irritação e disse que, se tivesse outras intenções, ele teria simplesmente matado todos e sequestrou o médico porque era mais rápido. As pessoas suaram e ergueram as sobrancelhas, chocadas. Gapsu disse que as palavras eram cruéis. O médico, com cara séria, disse que iria. Ele apontou a mão para a enfermeira Jian e disse que ela era uma boa trabalhadora. Então, Gaps, não se preocupe. De repente, o médico virou-se ao ouvir alguém gritar alto. Gaps, que estendeu os braços para os lados e disse que havia várias entradas e saídas neste lugar. Muitos zumbis se reuniriam instantaneamente. Agora, muitos deles estavam fora da porta. Então o homem duvidou disso. Yoran conseguiria levar o doutor com segurança. O protagonista se virou e disse que começariam a limpar e pediu a Siri para abrir a porta. A garota pegou a maçaneta de metal da porta. Gapsu e seus homens gritaram horrorizados, tentando impedi-la. A porta abriu. Havia 2 indivíduos. Corpos de zumbis estavam no chão. Swift sorriu e disse que ele e Hagan estavam construindo uma torre de zumbis. Surpreendentemente, o garoto de cabelo longo sorriu e acrescentou que Siri abriu a porta sem aviso. Foi uma decepção. Os 2 homens sorriram, observando a multidão aterrorizada. João perguntou sorrindo se eles haviam brincado o suficiente. Havia cadáveres ensanguentados, amontoados no chão. Os 3 seguiram o protagonista. Quem os proibiu de entrar em locais escuros? Gaps, o médico e todos os outros pararam, chocados. Suas bocas abriram-se. Havia uma inscrição azul em um prédio branco. Gotas de suor surgiram no rosto de Swift. Havia corpos de zumbis mortos no chão. E o jovem disse: havia muitos monstros. Se isso continuasse, ele morreria de sufocação. Ele segurava uma foice nas mãos, parado no corredor com seus companheiros. Um esqueleto estava sentado no chão, com roupas rasgadas penduradas. De repente, um zumbi com uma bandagem na testa
aproximou-se de volta ao canto e gritou alto. Swift pegou o machado e assumiu que era o último monstro. No chão, o protagonista sorriu e disse que havia uma ótima maneira de testá-lo. Uma bala saiu do revólver com um estrondo. Swift pediu desculpas pelas balas e por Johann, quem ergueu a mão. Disse que atrairia a atenção dos zumbis. No momento Muitos seguinte, monstros surgiram no corredor. Roando alto, o protagonista decidiu. Então lhe sacudiu a mão e o sangue jorrou no ar. Ele cortou a cabeça de um inimigo. E pensou que ele acreditava que muitos haviam fugido devido à onda de zumbis, mas eles estavam bloqueados nos andares superiores. Yoram lembrou do Hospital Branco. O prédio tinha 12 andares. Pagante suava e apertou os dentes. O monstro estendeu os braços, gritando alto. E o protagonista pensou que os zumbis que saíam pelas escadas, os corredores causavam problemas. E o número deles continuaria a crescer. Ciri, atingida por jatos de sangue, abaixou e Johann questionou se poderiam lidar com tudo isso. Enquanto cobria a retaguarda, como Swift disse, isto exigiria muita força física. As portas estavam fixadas com vassouras e fios. Corpos de zumbis estavam no chão. O protagonista disse que só limpariam o segundo, onde ficava um depósito médico e a sala de cirurgia. E o terceiro andar com a unidade de cuidados intensivos, onde havia diversos suprimentos médicos. Swift, Hagan e Ciri assentiram em silêncio. O jovem pegou as alças da porta de metal. Ele abriu na sala escura. Muitos olhos brilhavam ao verem isso. Os zumbis. Swift arqueou as sobrancelhas negras e xingou alto. Os monstros abriram a boca e saltaram sobre ele. O jovem acenou com a mão e cortou o corpo de um zumbi, perguntando por que havia tantos. Swift congelou e começou a suar. Um monstro apareceu ao lado dele. O protagonista ergueu a arma e gritou alto para que Swift se abaixasse. Johann atirou nos monstros, e eles caíram imediatamente no chão. O protagonista olhou para Hagan, quem gritou para que eles se retirassem, senão seriam cercados de todos os lados. Johann franziu o rosto e abriu a boca, acreditando que só poderiam salvar o segundo andar se recuarem, trancando a porta do terceiro andar. De repente, surgiram homens entraram no corredor armados e atacaram os zumbis. O homem barbado franziu e gritou para que o protagonista confiasse nas escadas. Johann sorriu e pensou que os zumbis que vinham daí, 2 indivíduos poderiam impedir. Ele disse que havia esperança. Ciri, Swift e Hagan correram em frente. A ordem do protagonista. Eles atacaram os monstros, e jatos de sangue carmesim voaram ao redor. Uma escada apareceu no telhado do hospital. Dentro do corpos de monstros estavam no chão. Havia uma placa com o número 321 pendurada na porta. A porta de madeira abriu-se e Johann entrou na enfermaria, onde pessoas estavam sentadas no chão. Tubos ensanguentados e facas sobre os azulejos brancos. O protagonista se aproximou das pessoas e disse que, com a ajuda deles, conseguiram lidar com os zumbis sem dificuldade. Gapsul, usando um suéter amarelo, ele respondeu. Eles também não abriram a porta do andar de cima. E que teriam causado grandes problemas se tivessem. Ciri sorriu, enquanto as pessoas ao lado dela a chamavam bravo e incrível. Muitos medicamentos e aparelhos diferentes estão na sala. O médico se virou e pediu à enfermeira Jean para verificar o material de curativo.
traga anti-inflamatórios e vacinas tetânicas. O protagonista franziu o rosto e pediu a Gaps para não se relaxar, porque ainda havia zumbis aqui. Ele pediu ao homem para fechar a porta bem e vigie a fronteira, um por um. Havia enormes sacos de comida no chão. Johan pediu a Gaps e seus homens que resistissem até amanhã. O homem pegou a mão do protagonista. Ele sorriu e agradeceu a Johan. O protagonista também sorriu levemente e assentiu. Então ele olhou para o médico e disse que era hora de ir. Uma voz alta veio do rádio no bolso dele. Johan colocou o rádio ao ouvido e alguém gritou. De forma inconfundível, o militar o havia quebrado. Os olhos do protagonista alargaram-se em choque. O médico e Swift olharam para Johan com horror, enquanto o companheiro gritava no rádio. Essas pessoas queriam levar toda a comida. O protagonista virou e pensou, com cara de raiva. Eles estavam preparando uma colher para um jantar pronto. Era um dia ensolarado. 5 pessoas caminhavam pela rua. Nuvens brancas flutuavam no céu azul. De repente, um barulho alto foi ouvido. O subordinado de Johan suou e ficou chocado. E abriram a boca. O protagonista ergueu a arma e ordenou que corressem para o acampamento imediatamente. E ele mesmo planejava voltar, fazendo um círculo. Reagan desviou o olhar, pedindo a Johan que explicasse melhor. O que estava acontecendo? E Ciri chamou seu parceiro com raiva. O protagonista fechou os olhos e abaixou a cabeça. Seus subordinados fugiram, apenas Hagin se virou. João abriu os olhos azuis. Estava cercado por zumbis que caminhavam em sua direção com as mãos estendidas. Esticado. Toda a intersecção estava cheia desses monstros. O protagonista tirou um walkie-talkie e ordenou a Yumun que chamasse todos de volta do estacionamento. Um momento depois, ele avançou rapidamente, dizendo que havia muitos zumbis na área. E eles corriam atrás dele, então ele deve chamar todos de volta. Rápido, todos se esconderam. John Wan entrou na sala, no qual o exército se posicionou em frente ao grupo. John, animado, cumprimentou Ian. Ele o elogiou ao se aproximar de John Wan. Ao notar o comportamento estranho de seu camarada, Ian olhou para o lado e viu o militar. Pensando que essas pessoas eram do mesmo pelotão, ou um pelotão em frente a um... Ele se apresentou, o soldado respondeu. Ele se apresentou como tenente júnior da companhia de reserva Acto. Ficaram sem comida, então eles repuseram urgentemente alimentos com civis. Então, eles pediram para cooperar. O protagonista, olhando para eles, pensou. Ele imaginou involuntariamente o prédio onde vivia a companhia de reserva, com o qual, em caso de luta, eles não escapariam do poder de fogo deles, tornando-se sérios. Sim, e perguntou-lhes se este lugar pertencesse à companhia Yacton. O tenente ficou parado, perplexo, olhando para o protagonista com confusão. Neste momento, Yang olhou para o coldre. O tenente respondeu com um olhar que fazia tempo que eles haviam deixado o exército. E começou a andar de um lado para outro. Então eles pediam ajuda de maneira amigável. O protagonista franziu enquanto olhava para os outros soldados. Ele pensou em como a cidade inteira estava em caos. E havia uma loja de departamentos e uma grande loja atacadista na área, mas eles ainda vieram aqui, onde havia sobreviventes. O protagonista viu um soldado segurando uma metralhadora como um bastão. Seus lábios se abriram surpresos ao perceber algo. Um momento depois, seus lábios se abriram em um sorriso. Ele disse ao tenente que não tinham balas. Eles vieram aqui propositalmente. O tenente recuou, começando a gritar
que, se não cooperassem, eles continuariam, mesmo que tivessem que usar força. De repente, o grupo de soldados e o grupo do protagonista apontaram as armas um para o outro. O sargento franziu enquanto apontava sua metralhadora para os soldados. O tenente ficou muito nervoso ao ver isso. O protagonista franziu o senho, percebendo pela reação do tenente. Ele estava dizendo: a verdade, mesmo vencendo-os na batalha, será inútil. O soldado ficou muito surpreso. Quando Ian disse que cooperaria, o povo de Ian começou a se indignar. Mas ele não lhes deu atenção, dizendo que teria sua própria condição. Olhando para o tenente, o protagonista exigiu respostas às suas perguntas, porque estava interessado em várias coisas. Ao se acalmar, o tenente disse que, se as perguntas não contrariassem as regras, eles responderiam. O protagonista perguntou imediatamente se havia conexão com autoridades superiores. Se eles têm planos para destruir zumbis, salvar ou resgatar moradores. O soldado, ao ouvir as perguntas de Han, abaixou a cabeça. O protagonista imediatamente percebeu que não havia conexão com os outros. Levantando a cabeça, o tenente disse que ainda não haviam passado muitos dias desde as ordens da divisão. As unidades militares pararam de vir. Sim, ouviu e perguntou: como chegaram aqui? Muitas estradas na área estavam paralisadas. Lembrou-se do caminho, o tenente disse. Isso foi exatamente como eles chegaram aqui. Apenas o Pyongyang e